Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre um assunto um tanto fora dos padrões humanos, ou melhor, na verdade vamos falar a respeito da conduta que é própria de outra classe de seres vivos, comportamento animal e resposta fisiológica. Esse é o tema de hoje do Foco. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o biólogo e mestre em psicobiologia, Bruno Colasso. O comportamento animal é um tema que fascinou os pensadores desde os tempos de Platão e Aristóteles. Hoje, a etologia, ciência que pesquisa a conduta animal, sustenta que as respostas dos animais é algo inato, ou seja, instintivo. Neste bloco, vamos entender um pouco dos padrões característicos do comportamento animal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Miguel. Prazer estar aqui com você. Podemos pensar assim que o animal tem um comportamento específico da raça ou do gênero? A gente pode já discutir de início essa questão de raça e gênero, mas todo animal, sim, tem padrões comportamentais característicos da sua espécie. Raça e gênero, a gente poderia, de repente, entender raça como o que determina o comportamento. Por exemplo, se nós observarmos os cães, um cão perdigueiro, um cão de caça, um cão de guarda, existem raças mais específicas para determinado trabalho. Não é porque o cão é daquela raça que vai desenvolver aquele comportamento, mas desde que ele seja daquela raça, ele tende a desenvolver melhor determinado trabalho. Geralmente, quando a gente fala em animal, todo mundo pensa cachorro, gato, né? Tartaruga, cobra. Totalmente, tem padrões bem específicos. A questão de cobras, por exemplo. Uma característica muito importante que as pessoas às vezes não conseguem entender é que animais não humanos, porque os animais humanos somos nós, animais não humanos, eles têm um padrão de relação muito bem definido. Cobras, por exemplo, mesmo em sendo cobras capazes de inocular veneno, elas não utilizam do seu veneno durante uma luta para, de repente, competir por uma fêmea ou por alimento ou alguma coisa do tipo. Elas utilizam única e exclusivamente o seu porte físico. É até muito interessante porque cobras, quando lutam, lembram muito a cultura indígena, onde a luta dentro de alguns povos, algumas aldeias indígenas, se dá única e exclusivamente até o momento em que o adversário encosta o joelho ou as costas no chão. Cobras também. O que acontece é que ela força a sua oponente a tocar o chão com a cabeça. Sendo assim, quem tocou perde, quem fez tocar ganha e está tudo muito bem resolvido. Qual é o animal mais inteligente, retirando nós, seres humanos? Pois é outra questão muito interessante. Inteligência. A inteligência hoje, ela começa a ser percebida de uma outra forma, de uma forma muito mais ampla do que a gente vinha vendo até hoje. Existe inteligência para determinado trabalho, determinada atividade. Nós, seres humanos, temos uma alta inteligência, uma alta capacidade de processar informação conscientemente. Alguns outros animais têm alta inteligência para resolver problemas espaciais, como, por exemplo, os golfinhos, que passam isso para os filhotes. Então, a gente poderia falar em transmissão de cultura ou transmissão de conhecimento. Eles passam as informações de ecolocalização através do sonar para os seus filhotes, e eles utilizam isso, inclusive identificando o tipo de material que está no fundo do oceano, no substrato, e o relevo com detalhes minuciosos. Nós temos capacidade de processar informação linguística, escrita, visual. Outros animais têm outros tipos de inteligência. Então, eu, particularmente, preferia dizer que existem diversos tipos de inteligências e não um animal mais inteligente ou menos inteligente. No golfinho seria uma transmissão genética? A transmissão da capacidade, do conhecimento? Não. Então, alguns pesquisadores
tem trabalhado nisso, principalmente um grupo com golfinhos na Austrália, e eles têm percebido que os golfinhos realmente estão ensinando aos filhotes determinadas ações. Os chimpanzés, a mesma coisa. Hoje a gente percebe que o que nos diferenciava do chimpanzé, por exemplo, para os antropólogos antigos, era que o homem era capaz de usar ferramentas. Hoje nós percebemos e sabemos, filmamos inclusive diversos usos de ferramentas por chimpanzés. Seja um graveto para coletar formigas, seja uma bigorna e um martelo feito de uma pedra e um pedaço de madeira para quebrar uma noz, e eles ensinam isso aos filhotes. Eles aprendem por observação e repetição. O elefante tem fama de ser inteligente. É inteligência ou instinto? Outra característica bem interessante. O instinto, na verdade, nós poderíamos dizer que está inerente, está presente em todos os animais, humanos e não humanos. O que representa o instinto, na verdade, é a capacidade de resposta imediata a uma determinada condição, a um determinado ocorrido. Então, sei lá, responder com uma fuga é instintivo no momento de perigo. A inteligência do elefante ela é um pouco mais complexa. Ele é capaz de mapear a sua estrutura de utilização, a área em que ele vive, inclusive mapeando poços de água, que são extremamente importantes, e pontos de alimentação melhor ou pior em determinado momento do ano. Isso está ligado à memória dele? Sim, isso está ligado à memória dele. O que a gente percebe em alguns animais silvestres é que a capacidade de memória espacial é extremamente aumentada. Se nós pensarmos num elefante, pensamos que o cérebro dele é muito maior do que o nosso. Isso não é o mais importante. O mais importante para a capacidade de processamento de informação não é o tamanho do cérebro, mas o volume proporcional da área dos giros e sulcos que o cérebro possui. Então, um cérebro muito mais, digamos, entre aspas, em linguagem popular, dobrado sobre si, permite uma capacidade de processamento muito maior do que um cérebro sem muitas dobras, sem muitos giros sobre si mesmo. O elefante tem um cérebro bastante grande, mas não tão dobrado quanto o nosso, por exemplo. Ele tem uma excelente memória espacial, ele tem uma excelente memória social, mas ele talvez não tenha a mesma capacidade de processamento de informação que nós temos. Há uma discussão muito intensa com relação a essa situação da utilização de animais em circos, né? Alguns considerados mais inteligentes do que os outros e alguns que são de fácil, digamos assim, dominação. O homem, pelo próprio egocentrismo, chegou a dominar os animais se deixam levar pelo brinde. Isso é muito interessante você ter conversado. Os animais, na verdade, têm uma capacidade de entendimento muito maior do que o que a gente imagina. Momentos com algumas pessoas, inclusive em alguma oportunidade que a gente já teve de conversar antes, eu falava para você na capacidade de entendimento e compreensão da energia que está no ar pelos animais. Os animais sentem energia, entendem energia. Eles não entendem a nossa articulação vocal. Um cachorro, quando a gente manda ele sentar, ele não entende a palavra senta. O que ele faz é associar a energia que ele percebe ao comando que você dá. Então, é um processo de associação. Os animais de circo, e eu quero deixar bem claro aqui que eu sou totalmente contra animais em circo, porque a forma de adestramento que o mundo circense utiliza para esses animais, para eles fazerem os atos deles, as piruetas e os malabarismos, muitas vezes é agressivo ao animal. O que é feito é induzir o animal a repetir uma ação por um incômodo. Por exemplo, um elefante que dança, muitas vezes é colocado sobre um material quente ou sobre espinhos ou alguma coisa do tipo, e ele vai, obviamente, repetir o movimento de levantar as patas normalmente por dor ou por incômodo, e isso vai se tornar
uma associação que ele faz muitas vezes com uma música ou com um comando, e quando ele começa a perceber esse som de novo, ele vai associar a dor inicial que ele sentiu, então ele vai repetir a ação. Todo animal pode aprender. A questão não é no que o animal aprende e como ele aprende, mas como se ensina ao animal. Qualquer animal pode aprender qualquer coisa. A gente fala de adestramento, de comando para cães, senta, deita, fica, rola. Na verdade, o que a gente está fazendo é trocando energia e levando o animal a conhecer uma nova ação que para ele, no ambiente dele, não é comum, mas que para nós é importante ou para manter o controle do animal ou para fazer o animal ficar mais sociável, enfim. Por isso que é possível que outra pessoa, se não adestrador, domine o cão, por exemplo? Sim. Os animais, o cão especificamente, ele é extremamente sociável. O animal cão vem da natureza com uma estrutura social muito bem definida. E são coisas diferentes. A nossa estrutura social é uma estrutura social em árvore. Nós dominamos determinadas pessoas, somos dominados por outras. Nós temos uma relação bastante diferenciada por todo o nosso contexto social, dentro da família, dentro do trabalho. Os cães, animais como cães, existe uma hierarquia linear muito bem definida. Existe um cachorro chamado cão alfa e existe um cachorro chamado cão ômega. O alfa comanda toda a linha abaixo dele, assim como o ômega é comandado por toda a linha acima dele. Então, o que importa para o animal é quem tem o espírito alfa, quem está no comando da situação. É por isso que muitas vezes, muitos telespectadores têm problemas em casa porque acham que o cachorro está dominando a casa ou porque o cachorro é hiperativo. O que acontece na maioria das vezes é que o cachorro percebe uma falta de comando e aí ocupa o posto que para ele é natural. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana: comportamento animal e resposta fisiológica. Até já.